Pode deixar aí. Aparece. Então, depois as pessoas vão ver aí esse vídeo. Vai ficar postado. Então tá aqui, ó. Então, a paz do Senhor para todos os irmãos aí, né? Esse assunto aqui que eu quero falar sobre a volta de Jesus Então, três perguntas que eu coloquei aqui, né? No quadro será em duas etapas? Será antes ou depois da tribulação? Será num piscar de olhos? Ou todo olho verá? Então, essas três perguntas, né, que está aqui, é o que quase todo mundo, né, faz. Essas três perguntas que estão aqui, quase todo mundo faz essa pergunta. Será em duas etapas? Será antes ou depois da grande tribulação? Será no piscar de olhos ou todo olho verá? Então, há duas linhas de pensamento, ou quatro linhas, mas eu quero falar das duas mais famosas, né? Que é o pós e pré. O pós-tribulacionismo e o pré-tribulacionismo. Então, né, o pensamento da maioria dos cristãos, de nós evangélicos, estão entre essas duas linhas, né, escatológicas sobre a volta de Jesus, que é o pós-tribulacionismo e o pré-tribulacionismo. Então, o pós-tribulacionismo diverge do pré-tribulacionismo nesses três pontos, nessas três perguntas que eu coloquei aqui. Será em duas etapas? O pré-tribulacionismo vai afirmar, né, e afirma que será em duas etapas. Jesus arrebata a igreja num piscar de olhos. Depois de 7 anos, Jesus volta com a igreja para destruir o anticristo depois da tribulação. Então será em duas etapas. O pré-tribulacionismo diz que, aqui está essa aqui, ó, será antes ou depois da grande tribulação. O pré-tribulacionismo diz que será antes da tribulação que a igreja será arrebatada, se encontrar com Cristo. E o pré-tribulacionismo diz que será num piscar de olhos, ninguém vai ver, né? Jesus vem, leva a igreja num piscar de olho, ninguém vai ver. Então vai ser secreto, invisível, ninguém vai ver. Será num piscar de olhos. E o pós-tribulacionismo, ele diz que não será em duas etapas, mas sim Jesus volta uma única vez só para buscar a igreja. O pós-tribulacionismo diz que a igreja vai ser arrebatada, Jesus vai voltar no final da grande tribulação, ou seja, ela vai passar a grande tribulação, né? E o pós-tribulacionismo também diz que todo olho verá, não será num piscar de olho, não será invisível, não será secreto, todo olho verá Jesus voltando para buscar a igreja. Então, dentro dessas três perguntas e dessas duas linhas de raciocínio aí, né, pós-tribulacionismo e pré-tribulacionismo, estão essas três perguntas, né? E eu quero mostrar aqui pela Bíblia alguns textos que nos vai fazer entender a respeito dessas coisas aí. Essas coisas aí. Então vamos lá. A volta de Jesus será em duas etapas? Primeiro vamos responder essa aqui. Vamos começar de baixo para cima. Vamos lá. Será num piscar de olhos ou todo olho verá? Primeiro,
O que a Bíblia diz? 1 Coríntios 15, 51 e 52. Vamos lá? O texto usado, né, pelos pré-tribulacionistas, que afirma que Jesus já vem no piscar de olhos, sem ninguém ver, invisível, é esse usado em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo de número 51, que diz assim, ó, que diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e nós, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados. Então, esse texto de 1 Coríntios capítulo 15, 50 e 52 é usado pelo pré-tribulacionismo para afirmar que Jesus virá num piscar de olhos, secretamente, sem ninguém ver, invisível, rápido. Assim como um piscar de olhos, Jesus vai voltar num piscar de olhos e ninguém vai ver. Vai ser rápido. Então, primeiro que esse texto não está falando isso. O texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo que será num piscar de olhos o arrebatamento, a vinda. O texto não está dizendo que o arrebatamento, a vinda de Cristo será num piscar de olhos. O que o texto está dizendo é que a transformação será num piscar de olhos. Então, quando as pessoas lêem esse texto para apoiar que será a vinda de Jesus, será num piscar de olhos, né? Sinceramente, não é correto fazer isso. Por quê? Porque o texto não diz isso. 1 Coríntios 15, 51 e 52, Paulo dizendo assim, ó: eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas todos seremos transformados. Todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Então, o texto de 1 Coríntios 15, 51 e 52 não está dizendo que Jesus vai vir num piscar de olho. Não está dizendo isso. O texto está dizendo que Jesus vai vir, que a nossa transformação vai ser num piscar de olhos. Então as pessoas pregam: Jesus vai vir num piscar de olhos, vai arrebatar a igreja num piscar de olho, ele vai voltar num piscar de olho, ninguém vai ver, vai ser invisível, vai ser secreto. Não. O texto não está dizendo isso. O texto bíblico, 1 Coríntios 15, 51 e 52, está dizendo que num piscar de olho vai ser a transformação do nosso corpo. É o que está dizendo. Não está falando que a vinda de Jesus vai ser num piscar de olho. Então, esse negócio que usar esse texto de Coríntios 15, 51 e 52 para dizer que a vinda de Cristo será num piscar de olhos, será num piscar de olhos, não é verdade. Por quê? Porque 1 Coríntios 15, 51 e 52 está falando que num piscar de olhos será a transformação do nosso corpo e não a vinda de Jesus. Então, esse aqui já foi respondido. A Bíblia não diz que Jesus virá num piscar de olhos, e sim que a transformação será num piscar de olhos, né? Então, vamos lá. Apocalipse capítulo 1 e o versículo de número 7. Diz assim, ó: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram. Então,
Apocalipse capítulo 1, versículo 7 está dizendo que todo olho verá a vinda de Jesus. A vinda de Jesus. Todo olho verá a vinda de Jesus. Todo olho verá a vinda de Jesus. Todo olho verá. Então, Mateus capítulo 24 também diz isso. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. E o versículo de número 29, 30 e 31. Diz assim. E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá, não é secreto, não é invisível, não é num piscar de olhos, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens da terra com poder e grande glória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, Mateus 24, versículo 29, 30 e 31, está dizendo que Jesus aparecerá no céu com poder e grande glória e virá com os anjos. Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá Jesus vindo sobre as nuvens do céu. Então, a vinda de Jesus não será num piscar de olhos. O que será num piscar de olho, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, 52, será a transformação do corpo. Transformação do corpo. Será a transformação do corpo. 1 Coríntios 15, 51, vou repetir de novo, diz assim, ó. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Então, o que será num piscar de olho não é a vinda de Jesus, mas sim a transformação do corpo. Porque Apocalipse 1:7, Mateus 24, 29, 30 e 31 diz que todo olho verá Jesus vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Todo mundo verá. Então, a primeira pergunta já foi respondida. Será para todo mundo ver. Será um evento que todo mundo verá. Aí você pode me perguntar, e como é que a Bíblia diz que será como um relâmpago? Como um relâmpago. Relâmpago. É o que diz aqui em Mateus. Se as pessoas usam esse texto para apoiar que Jesus vai vir num piscar de olho rápido e ninguém vai ver, será como um relâmpago. Vamos ver se é isso que a Bíblia diz? Vamos lá. Aqui, ó, Mateus. Já estou encerrando aqui já. Mateus capítulo de número... Deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui. Mateus capítulo de número 24. Mateus 24, deixa eu achar aqui, 24. E o versículo de número 24 por diante. 24
até o 28. É onde fala isso. Porque as pessoas só leem até aqui o 28. E pega esse texto e diz assim, ó. 27, diz assim, ó. Porque assim como um relâmpago, Jesus falando, sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, as pessoas pegam e dizem assim, Jesus falou que a vinda dele será como um relâmpago. Eu já mostrei na Bíblia aqui, né, que num piscar de olho não é a vinda de Jesus. Será a transformação do nosso corpo. A vinda dele todo olho verá. Então, segundo, as pessoas dizem que vai ser como um relâmpago. Jesus vai vir rápido. Ninguém vai ver. Vai ser muito rápido. Assim como um piscar de olho, vai ser como um relâmpago. Né? Ninguém vai ver Jesus vendo. Mas será que Jesus está falando que a vinda dele será como um relâmpago? Porque ninguém vai ver? Porque será rápido? Não. Vamos lá? Que as pessoas só leem o versículo 27. Agora vamos ler todos aqui. Todo. Versículo 24. Mateus 24, capítulo 24, versículo 24. Mateus 24, versículo 24 até o 27. Diz assim, ó. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. 25. E eis que eu vos tenho predito. 26. Portanto, se vos disserem, eis que o Cristo está num deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. 27. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus disse que a sua vinda será como um relâmpago. Por quê? Será invisível e rápido? Não. Por quê? Jesus está ensinando aqui, dizendo assim, vão aparecer falsos cristos e vão dizer, Jesus está ali, Jesus está acolá, Jesus apareceu não sei aonde. Não acrediteis, ele disse. Jesus não vai vir invisível. Jesus não vai vir invisível. Jesus não vai vir invisível. Jesus vai vir como um relâmpago. É porque ninguém vai ver, vai ser invisível, vai ser rápido. Não. Jesus está querendo ensinar isso, que será como um relâmpago. Por quê? Porque todo mundo verá. Olha o que ele diz. Se alguém disser, Mateus 24, versículo 24, versículo 25, versículo 27, né? Diz assim, se alguém disser, eis que o Cristo está ali, não acredite. Eis que o Cristo está no deserto, não acredite, porque assim como um relâmpago sai do Oriente, versículo 27, e se mostra, assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então Jesus disse que a vinda dele será como um relâmpago, porque assim como um relâmpago se mostra, olha aí, se mostra no céu. Aí eu te pergunto, você não vê o relâmpago não? Quando o relâmpago clareia nas nuvens, você não vê o relâmpago não? A gente vemos o relâmpago. Todo mundo vê o relâmpago quando ele raia nas nuvens. Então, Jesus falou, assim como um relâmpago sai do Oriente, Mateus capítulo 24, versículo 27, se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus comparou sua vinda como um relâmpago. Não é porque vai ser invisível, ninguém vai ver. Pelo contrário, todo olho verá Jesus raiando nas nuvens, Jesus com glória, né, clareando nos céus, assim como um relâmpago clareia os céus e você vê ele no céu. Assim também será a vinda de Jesus. Amém? Então esse negócio de dizer que Jesus ninguém vai ver, vai ser no piscar de olhos, vai ser, tem até um hino, né? Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Isso não é verdade, irmão. A igreja não vai ser arrebatada. Jesus não vai vir num piscar de olhos. Nós já vimos aqui, que é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 e 52.
Que ele diz, na verdade, esse que vos digo, mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olho. Então, num piscar de olhos será a nossa transformação do corpo e não a vinda de Jesus. Como um relâmpago. Mateus 24. Jesus disse que vai vir como um relâmpago. Por quê? Porque todo mundo vai ver. Assim como um relâmpago clareia nas nuvens e todo mundo vê o relâmpago, assim também será Jesus quando vir. Todo mundo vai ver ele vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. É o que diz em Mateus capítulo 24 e versículo de número 27. Amém? Então, esse negócio de dizer que Jesus virá num piscar de olhos, ninguém vai ver, será invisível, isso não tem base bíblica, né? Os hinos aí faz as pessoas acreditarem nessas coisas, mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Não é verdade, né? Tem até um hino lindo também, muito bonito, que diz assim, onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento, aquele povo foi embora para Sião. Então, esse hino ensina essa doutrina, que Jesus virá, ninguém verá, ninguém vai ver, o povo vai sumir e o povo vai procurar as pessoas e não vai encontrar. Mas não é isso que a Bíblia diz. Jesus vai vir, todo olho verá, todo mundo vai ver, assim como um relâmpago é visto no céu, ele disse, assim também vai ser quando eu vim, com os anjos, com poder e grande glória. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 fala isso. Mateus capítulo 24, versículo 30 fala isso. E está recheado de texto na Bíblia que fala que Jesus vai vir, todo olho verá. Então não sei de onde essas pessoas tiram essas ideias, irmãos, né? Então vamos lá, para nós encerrar essas outras duas perguntas da volta de Jesus. Será antes ou depois da grande tribulação? A vinda de Jesus, já estou encerrando. Será antes ou depois da grande tribulação? As pessoas dizem que vai ser depois, antes da grande tribulação, que Jesus vai vir e a igreja não vai passar pela tribulação. Será mesmo? Vamos lá. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Mateus capítulo 24. Mateus 24. E o versículo, vamos ler aqui, 29. Versículo 30 e 31. Também vamos lá, para nós encerrar agora. 1 Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo de número 4. Vamos lá, vamos outro. João, carta, epístola de João, primeira carta de João, versículo de número capítulo 2, versículo de número 18. Esses textos nos mostram que a igreja vai passar pela tribulação. O anticristo vai surgir primeiro. A igreja vai ser perseguida na terra. Não se engane. A igreja será perseguida pelo anticristo. E tudo já está planejado, tudo já está acontecendo, tudo já está caminhando para isso. Vamos lá? Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. E o versículo número 29 diz assim, e logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão
o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Então, Jesus falando em Mateus capítulo 24, versículo 29, 30 e 31, ele diz que logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então Jesus está deixando claro que primeiro acontece a grande tribulação, depois a vinda de Jesus. Agora, 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Ô glória, o negócio aqui é bom, hein? A palavra de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 1 até o 4. Diz assim, ó. Vou ler aí para vocês. Diz assim, ó. Ora, irmãos, rogamo-vos, Paulo falando, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, irmãos, eu estou rogando pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Paulo está dizendo que quando Jesus vir, nós vamos se reunir com Ele. E aonde é essa reunião? Nas nuvens. Versículo 2. Olha o que ele diz. Mas não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, anticristo. Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, naquele tempo estavam com um problema. Estavam dizendo lá aos irmãos de Tessalônica que Jesus já havia voltado e eles tinham ficado. Tinha gente escrevendo epístola, cartas, como se fossem os apóstolos, dizendo que Jesus já tinha voltado. Tinha gente, irmão, pregando a palavra, dizendo que Jesus já tinha voltado. Tinha gente dizendo que estava com o Espírito Santo, profetizando, dizendo que Jesus já tinha voltado. E Paulo escreve aos Tessalonicenses, para dizer assim, irmãos, versículo 2, não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Ele diz, ou por Espírito, ou por palavra, ou por epístola, como se viesse de nós. Porque tinha gente escrevendo epístola, tinha gente profetizando, pregando, dizendo que Jesus já tinha voltado. E Paulo diz, não vos perturbeis com isso, como se o dia de Cristo estivesse já perto, Paulo diz. Ele diz, ninguém de maneira alguma vos engane, versículo 3. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, Paulo está dizendo que a nossa reunião com Ele e a vinda de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e o homem do pecado, que é o anticristo. Então, para primeiro Jesus voltar e ter a nossa reunião com Ele, primeiro antes tem que ter a apostasia, que é o que nós estamos vivendo hoje. O que é a apostasia? O abandono da fé. E a manifestação do homem do pecado, que é o anticristo. Então, para nós encerrar, agora, 1 João 2, versículo de número 18, diz assim, ó, filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Então você vê que João escreveu isso aqui há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. E João diz
João disse que já estavam vivendo a última hora. Se há 2000 anos atrás já era a última hora, imagine hoje. Nós estamos nos últimos segundos. Se há 2000 anos atrás João disse: filhinhos, é já a última hora. Hoje estamos vivendo nos últimos segundos. Então, João fala assim: filhinhos, é já a última hora. E vocês ouviram que vem o anticristo. Se Jesus viesse primeiro do que o anticristo, por que João estava alertando os irmãos sobre a vinda do anticristo? Então isso prova e deixa claro que a igreja passará pela grande tribulação. E nós devemos estar preparados para isso. Vai ser um tempo difícil para a igreja. Vai ser um tempo de perseguição. Vai ser um tempo em que vai ter derramamento de sangue. Vai ser um tempo tenebroso. Jesus alertou. Jesus não prometeu ninguém que ia livrar da grande tribulação. Então, tem alguns textos que as pessoas usam para isso, que não vai dar tempo para mim falar agora. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, onde Jesus falou à igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então, aquele texto não está falando da grande tribulação que ainda ia acontecer. Não está falando da grande tribulação, a perseguição do anticristo contra a igreja de Jesus na terra. Não está falando isso. Muitos se enganam. Então, as duas perguntas já foi respondida aqui pela Bíblia. Né? Falta apenas uma. Será em duas etapas? Será em duas etapas? A vinda de Jesus será em duas etapas? Por quê? Porque a maioria dos crentes, né, creem e pregam dizendo que será em duas etapas a vinda de Jesus. Em duas etapas. Por quê? Porque eles dizem que primeiro Jesus vem num piscar de olhos, que nós já vimos aqui que não. Jesus vem num piscar de olhos, que nós já vimos que não, e arrebata a igreja. Né? E arrebata a igreja. Esther Gomes, né, está pedindo oração. Amém, irmã. Amém. Viu? Nós vamos orar sim, em nome de Jesus. Esther Gomes, por favor, faça uma oração por mim, pois sabe ele de tudo. Amém, irmão. Amém, Esther. Amém. Viu? Nós vamos orar em nome de Jesus. Jesus vem num piscar de olhos. Um piscar de olhos. Então, e depois de 7 anos de tribulação aqui na terra, a igreja vai estar no céu e a tribulação aqui na terra está acontecendo para os que ficarem, segundo o que muitos acreditam. E depois de 7 anos, Jesus volta novamente com a igreja. Volta com a igreja, né? Então, eles dizem que Jesus vai vir em duas etapas, mas Jesus não vem em duas etapas. Jesus não vem de duas vezes. Jesus vem uma única vez, é o que diz Hebreus, capítulo 9 e versículo 27. É o que diz também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. Não vai dar tempo de me expor agora aqui esses textos, mas na próxima live que eu vou fazer, eu vou falar sobre isso. Jesus, se ele vai vir em duas etapas, eu vou falar sobre isso. Não vou falar agora, mas vou falar sobre isso, né? Então, eu queria orar, né, por Esther, né? Uma pessoa que está pedindo oração, irmão, é porque está necessitado e porque crê.
acredita, né, num Deus que faz o impossível. Então eu não sei, né, mas Deus sabe o que ela está passando, né? Então eu quero encerrar aqui essa aula sobre a vinda de Jesus, né? E quero fazer uma oração pela vida, né, da nossa amiga Esther e pela família dela também. Amém? Vamos orar por ela em nome de Jesus, né? Que ela crê, né? Ela acredita. Vamos orar por ela. Oh Deus, obrigado, Pai, por essa maravilhosa palavra da tua parte, Jesus. Pela tua graça. Oh Deus, tem misericórdia da nossa amiga Esther, Jesus. Deus, eu não sei, o Senhor sabe. Eu não sei o que ela tem passado, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece o profundo e o escondido. O Senhor sabe, Jesus, qual é a nossa fraqueza, qual é a nossa dificuldade, qual é as nossas, Jesus, tentações. O Senhor sabe qual é as nossas tribulações todos os dias. Deus, entra com providência na vida, Jesus, da nossa amiga Esther. Entra com providência na vida dela. Jesus, visita a casa dela, visita a família dela. Visita, Jesus, a vida da tua serva, Pai. Deus, tem misericórdia dela. Ajuda ela, Jesus. Tem misericórdia da tua serva, Esther. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e creio, e ela também crê. Entra com providência na vida dela, na causa dela. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Em nome de Jesus. Amém.